Olá, meus amigos, estamos de volta com mais uma edição do podcast Gramado Talks, direto aqui do Coworking Gramado. Hoje eu vou conversar com a Procuradora-Geral do município, doutora Mariana Melara Reis. Nós vamos falar sobre o hospital, a nova gestão do hospital, sobre o acordo com os funcionários lá, que teve uma indenização que foi até aprovada na Câmara. Nós vamos falar sobre isso também. Vamos também dar uma pincelada na questão da lei das sacolinhas. Vamos falar também sobre as pessoas que estão vivendo em áreas de risco, que áreas são essas. Tudo isso hoje no Gramado Talks. Doutora Mariana, muito obrigado por ter vindo aqui para a gente bater esse papo aí e tirar as dúvidas da população com relação a temas importantes. Obrigada, Kaique, pelo convite, pelo espaço. É um prazer, um privilégio estar aqui. E a gente está aqui para poder esclarecer tudo que for possível para a população e para ti, como entrevistador. Pois é, essa questão do hospital, a senhora esteve na linha de frente aí negociando, né, escolhendo o melhor caminho para o município. Como é que foi a escolha dessa empresa que está aí, que é Ana Nery, né? Como é que foi isso? Como é que vocês chegaram a essa conclusão de que era o melhor caminho para Gramado? Perfeito. Na verdade, eu estou na negociação do hospital desde quando ele foi adquirido, né? Passou por mim toda essa negociação da aquisição, da desapropriação, na verdade. E no momento que o município comprou e fez esse pagamento parcelado, havia um ajuste no termo de desapropriação e ao final desses pagamentos, a Cefas, que é a Associação Franciscana que até então geria o hospital sob intervenção do município, deixaria essa gestão e uma nova empresa teria que assumir a gestão hospitalar. Por que não o município? Essa é a primeira pergunta. Porque o município teria que criar uma autarquia ou algo do gênero para poder gerir o hospital e aí nós teríamos toda aquela burocracia de concurso público para as pessoas que trabalham no hospital, licitação para aquisição de materiais e isso engessaria muito o trabalho e a prestação do serviço hospitalar, que é de excelência em Gramado, reconhecido, né, por todos os órgãos. Também não é expertise do município gerar um hospital. Exatamente. Gerir um hospital. O município comprou o patrimônio, né, e dá para alguém que tem expertise naquilo fazer a gestão. Feito isso, então nós começamos a procurar as empresas que estariam à altura do que a gente imaginava, que é, para no mínimo, manter o serviço que o hospital tem hoje. Nós tivemos que fazer uma licitação, na verdade foi uma dispensa de licitação, que é um processo temporário, que é mais rápido que acontece. E aí participou a Ana Nery, participou o Instituto Ideias, e foram convidadas várias outras empresas. O Hospital Pompeia, de Caxias do Sul, também foi convidado, mas apenas o Ana Nery e o Ideias manifestaram interesse em participar e participaram desse processo de dispensa de licitação, que é um procedimento fechado, onde essas empresas têm que apresentar um monte de documentos que a gente exige, e eles têm que pontuar através de uns requisitos sobre se eles têm a mesma certificação que o Hospital São Miguel hoje tem, qual é o tempo de atuação, quais as áreas eles atendem, quantos hospitais no estado, no país, enfim, uma série de requisitos para que a gente tivesse empresas que de fato tivessem expertise na gestão hospitalar. O interessante, é bom, eu gosto de contar essa história de bastidor, né? Porque o Ideias e o Ana Nery empataram em absolutamente todos os requisitos. Bah, e aí? Aí, ainda bem, né? Nós pensamos nisso quando fizemos o edital, havia um critério de desempate, que era quem tinha mais tempo de existência. E aí o Ana Nery ganhou em razão do tempo de existência, porque qualquer uma dessas duas instituições que tivessem assumido o hospital, nós teríamos já um serviço de excelência. Feito isso, então, o Ana Nery ganhou então essa licitação, né? Esse contrato, que é de 1 ano, porque ele é um contrato temporário. Agora a gente vai fazer uma licitação permanente para 10 anos e que, evidentemente, o Ana Nery vai poder participar em condição de igualdade com outras empresas. Quem ganhar segue fazendo esse trabalho. Então, isso é importante que vocês um contrato de 1 ano. Não é de até 1 ano, é até que essa nova licitação fique pronta. Mas então a Ana Nery ganhou, assumiu no dia 1º de fevereiro, que foi um sábado, sem nenhuma intercorrência, foi uma transição muito tranquila, não há nenhuma reclamação de atendimento no hospital, ao menos que tenha chegado até o executivo. E aí nós tínhamos então que fazer a rescisão do contrato de trabalho de todas aquelas pessoas que eram contratadas das Cefas, a antiga manutedora. Mesmo o município tendo comprado, eles ainda eram contratados da Cefas? Sim, porque o município comprou o imóvel,
os pertences. O município não comprou um negócio, porque ele não pode fazer isso. É diferente de quando é uma empresa e tem sucessão empresarial. O hospital A compra o hospital B. Aí tem uma sucessão empresarial, só transfere os contratos e a vida segue normal. Neste caso, o município comprou o imóvel, comprou os equipamentos, mas não comprou a gestão, nem poderia. Então tinha que haver essa demissão de todos eles, né? E uma pergunta também que fazem, Kaique, eu vou contando conforme eu vou me lembrando aqui das perguntas, tá? Que não é um número exato, nós passamos 408 e é 300 e alguma coisa. Isso porque alguns desses empregados, eles são estáveis, são as grávidas, o pessoal que está em aposentadoria provisória, quem está em licença saúde. Essas pessoas não podem ser demitidas por lei. Então essas pessoas vão ser transferidas para o CNPJ da Cefas Matriz, para que elas continuem gozando do benefício previdenciário. Depois, quando elas retornarem, então a gente decide, né? Elas terão que ser demitidas depois que terminar essa estabilidade. E aí se decide se serão recontratadas e se elas querem ser recontratadas pela ANANERI. Esse é o primeiro ponto. Então, a rescisão. Como fazer a rescisão? Por que o município e não a Cefas? Porque o município se comprometeu a fazer a transferência de todos esses contratos para o novo gestor. Como em razão da licitação não é possível essa transferência, porque o STF já decidiu que não tem sucessão empresarial nem trabalhista em licitação, nós tivemos que arcar com essa responsabilidade, que já era do município pela Justiça do Trabalho subsidiariamente, porque o município está numa intervenção hospitalar, então ele está gerindo. Apesar de não ter comprado a gestão, mas ele geria. Estava gerindo porque ele usava aquele CNPJ, né? Então se usava o CNPJ da Cefas, mas na verdade era o município, que estava lá com a comissão interventora. Então essas rescisões foram feitas, nós tomamos todo o cuidado, fizemos já 2 audiências no Tribunal Regional do Trabalho em Porto Alegre, junto com os sindicatos que contemplam todas as categorias, para garantir o pagamento de todas as parcelas que são devidas. O único pedido foi o parcelamento em 3 vezes, porque é um montante considerável. A lei que foi aprovada, ela limita em 15 milhões de reais. A estimativa é 12 milhões e meio. Por que estimativa? Porque cada rescisão tem uma nuance diferente. Então pode ter 100 reais a mais, 100 reais a menos, né? Não é um número exato para todos, não é igual. Então por isso uma estimativa. Então, o município então vai desembolsar 12 milhões e pouco... Mais ou menos 12 milhões e meio para indenizar todas essas pessoas que vão receber em 3 parcelas. E que vão continuar trabalhando lá. A grande maioria. Sim. Baita negócio, né? Não teve aí nenhuma supressão de direito, né? Muito pelo contrário. Se tomou todo o cuidado, porque essas pessoas que trabalham no hospital são pessoas que cuidam de outras pessoas. Elas têm que ter tranquilidade para poder estar trabalhando lá e saber que não vão ser demitidas do dia para a noite, não vão ter para onde recorrer. Então é um baita negócio assim para elas. E para a população de Gramado também, porque tem a garantia da prestação do serviço. E o município é que está pagando, porque na negociação da compra isso deve ter ficado acordado, né? Isso, exatamente. Ok, nós vamos vender o hospital por tanto, mas quando tiver rescisão vocês arcam com isso. Isso. Não é isso? Isso aí, exatamente. Então a primeira parcela agora é 24 de fevereiro, a segunda é 24 de março e a quarta é 24 de abril. E aí se encerram então os pagamentos das parcelas. E a grande maioria voltou a trabalhar no hospital. Tem cerca de 50 que optaram em não voltar. Mas essas são pessoas que vão pegar esse valor e vão fazer outra coisa da sua vida. Mas se quisessem ficar, teriam ficado. Não significa então que a ANANERI chegando ia tirar todo mundo e vai botar só gente deles, gente de fora. Não, as pessoas que já trabalhavam no hospital continuam. A grande maioria continuou. Claro que é uma empresa que faz uma gestão hospitalar e é evidente que ela tem a política dela de gestão. Então, talvez, um exemplo aqui, que não quer dizer que seja real, digamos que tinha 4 assessores de RH e eles entendem que 2 são suficientes, então, evidentemente, só recontratarão 2. Né? O diretor do hospital continua, é o Gobert? O Gobert, hoje o diretor do hospital é o Neri, não o vereador, né? Neri. Que veio contratado pela ANANERI para gerir o hospital. O Gobert permanece lá dentro como um interlocutor entre a gestão do hospital e o executivo, para fazer essa ponte. Esse é o trabalho que ele já fazia, né, do contato, mas ele não faz mais a gestão, que agora cabe à ANANERI, que recebe, inclusive, para isso. Né? E o que muda no atendimento para a população? Absolutamente nada. A população continua o mesmo atendimento, todos os planos de saúde, até pelo que nós já conversamos, eles querem inclusive ampliar o atendimento de alguns planos que não tinham aqui.
SUS continua atendimento igual e há uma expectativa, uma promessa, inclusive, de ampliação dos serviços que eles querem oferecer. E em termos de ampliação de estrutura, aí já é com o município? É com o município. Importante, por exemplo, o estacionamento. O hospital, que inclusive agora foi ampliado, ficará sob a gestão do Ananeri, mas está no contrato, 50% de tudo que for arrecadado tem que ser reinvestido no hospital. Então, algumas dessas situações já ocorrem automaticamente, né? Os reinvestimentos vão continuar acontecendo, mas as grandes reformas é do hospital. É mais ou menos, para o pessoal que nos assiste entender, é se tu loca um imóvel. Loquei, né? O Ananeri locou a casa, o hospital. O que for de obra estrutural continua sendo do dono do imóvel, que é o município. O que for de obra pequena de manutenção é de quem está locando. Troca de um equipamento que quebrou. Eles fazem. As próprias emendas, né? O pessoal também fala, mas o município recebe, o hospital recebe muita emenda parlamentar. Esse recurso vem para o hospital. Sim, virá no CNPJ do Ananeri, porque, enfim, é o hospital que está atuando. Mas ao final, quando eles entregarem a gestão, transfere para o patrimônio do município. Então, tudo é do município. O município pode continuar recebendo as emendas, os recursos, tudo normal? Tudo normal, sim. Vai ser direcionado para o hospital. E me tira uma dúvida, doutora Mariana. Veja se está correto o meu pensamento. Quando, por exemplo, a Cefas era a proprietária, o objetivo deles era ter lucro, porque é uma empresa. A partir do momento que o município adquiriu, e agora é o município que paga para a Ananeri para gerir, é um serviço. Então a Ananeri não tem essa coisa de temos que ter lucro, porque ela está prestando um serviço para o município. E o município ele não vai ter essa ideia de o hospital tem que dar lucro. O município ele vai querer, lógico que o hospital ele se pague, mas que ele preste um serviço de qualidade para a população. Está correto? Isso, quase isso. Como é que acontece? O município repassa um valor para o hospital, já repassava para a Cefas e agora repassará para a Ananeri, que é o valor que é o repasse obrigatório para atendimento SUS. Esse é o atendimento que o município é obrigado a prestar à população, então ele repassa um valor para que o Ananeri tenha esse atendimento SUS. Assim como o Estado repassa e a União repassa. Mas não vai repassar absolutamente nada além disso, como acontecia antes, que nós precisávamos ficar fazendo aportes financeiros quando o município estava gerindo. Porque o Ananeri, evidentemente que não visa lucro porque é filantrópico, mas tem que ter algum recurso até para pagar as pessoas que estão lá, né? Então o Ananeri, de onde ele vai tirar o lucro? Dos planos de saúde, dos particulares, das cirurgias, dos atendimentos privados, e também, por ser um grupo que gere vários hospitais, eles reduzem o custo na hora da aquisição, porque é mais fácil negociar para 6, 7 hospitais do que para um. Preço de medicamento, de equipamento e tudo mais. Então, eles não estão preocupados com lucro, porque a questão deles é fazer o serviço ser de excelência, mas evidentemente que eles vão ter algum benefício através desses serviços que eles vão implementar e que eles vão atrás. Sem que com isso onere o município e sem que com isso reduza a qualidade do serviço de saúde. Existe uma fiscalização do município para ver se está tudo certinho, se os atendimentos estão a contento? Existe. Além do GOBER, que fica como essa ponte, o próprio contrato prevê uma comissão de fiscalização da execução deste contrato. Então são servidores de carreira que são integrantes dessa comissão e fazem essa fiscalização, além do Conselho de Saúde, que também faz essa fiscalização. Então está duplamente fiscalizado, e o MP, que também fiscaliza, né, o serviço de saúde em Gramado a longa data. Muito bem, já que falamos dessa questão do hospital, vamos agora falar de um outro assunto. Saiu na mídia estadual que Gramado tem 9.000 e poucas pessoas morando em áreas de risco. Que áreas são essas, doutora, e como é que está essa questão? Esse estudo todo ele foi feito depois dos eventos climáticos de maio, para que o município conseguisse identificar quais são as áreas hoje de risco do município. Foi através do Serviço de Geologia do Brasil que ocorreu, é um órgão federal que fez esse estudo, e quais são as áreas onde nós temos risco, se ele é leve, moderado ou alto, para que o município possa tomar providências de, por exemplo, ao aprovar alguma espécie de construção naquela área, fazer um certo tipo de exigência na de moderado, que é menor do que na média e menor do que na de risco alto. Da mesma forma, poder fazer todo um plano de contingência, de organização dessas áreas, e na eventualidade de ocorrer uma nova catástrofe,
ter tempo hábil para determinar a evacuação desses lugares antes que ocorra qualquer tragédia. Então, é um estudo, é um diagnóstico de como está a situação do município hoje. É um documento extenso, depois nós vamos disponibilizar para ti, o Rafael disponibiliza, aonde então tem detalhado todos esses pontos. As piores áreas, a senhora tem de cabeça? As piores, a gente tem uma área de risco elevado ali na Piratini, que foi onde aconteceu aquela situação toda. Tem algumas no interior, mas eu não lembro exatamente todas de cabeça, assim, porque depois nós vamos divulgar isso no site, kaiquemarques.com.br, detalhado com o documento que o Rafael, grande diretor de comunicação da prefeitura, vai enviar para a gente. Doutora Mariana, com relação à lei das sacolinhas plásticas, todo mundo está ansioso, querendo saber, essa lei vai acabar, as sacolinhas vão passar a ser gratuitas de novo. O prefeito falou que a área jurídica estava tratando disso. Então, a senhora é a chefe da área jurídica. Como é que está isso? É a pessoa certa para fazer a pergunta, então. Nós estamos sim estudando, Kaique, uma viabilidade jurídica para alterar essa legislação, né? Ainda tem alguns pontos conflitantes que nós estamos estudando, mas nós temos uma questão de 2 direitos coletivos importantes, o direito ao meio ambiente e o direito do consumidor. Então nós estamos fazendo assim uma aproximação dessas 2 áreas para poder apresentar para a população, para a Câmara, evidentemente, uma nova legislação que não seja tão restritiva do ponto de vista do consumidor e também não seja agressiva ao meio ambiente. Então eu acredito que mais um mês, mais ou menos, a gente tenha... Foi um projeto polêmico, foi uma lei polêmica que foi 4 ou 5 anos de discussão. Então, eu preciso de mais um mês para poder deixar tudo em ordem. A pessoa já está aí 1 ano pagando essa sacolinha, aqui tem mais um mês, né? Então, a ideia não é, revogar a lei, é criar uma nova lei. Isso, então ela é revogada em razão da criação de uma nova, né? Mais bem elaborada, porque na época a da sacolinha foi um PLL, um projeto de lei do Legislativo. Então, como os vereadores têm limitação no que eles podem dispor, ela não foi pensada tão esmiuçada como ela pode ser no Executivo, né? Então ela realmente ficou ruim, a lei ficou uma confusão. Nós tentamos por diversas vezes fazer alterações ali, tu acompanhaste, né? Foi muito difícil, a própria Câmara, à época, também era bem relutante, mas a comunidade toda contrária à lei, então a gente está tentando encontrar essa solução jurídica que não infrinja nenhuma legislação em nem outra. Doutora Mariana, com relação ao Natal Luz, o secretário de Trânsito falou da possibilidade de ter um projeto de tirar o desfile ali da Avenida das Hortênsias e ir para Borges, já o prefeito disse que isso não é viável. Como é que está essa questão? O desfile continua ali na Avenida das Hortênsias, onde ele ocorreu nesse último ano. Teve uma aceitação enorme da comunidade, dos turistas e do próprio comércio ali, né? Que era essa ideia, né? Foi o pedido. Então ele permanece ali na Avenida das Hortênsias, embora a ideia do secretário, que não é ruim, mas ela exige um trabalho muito maior e um custo muito maior nesse momento que o município também não pode despender. E ao mesmo tempo, a Gramado Tour, junto com o Executivo, já vem trabalhando numa aquisição de uma área para fazer um complexo onde todos os shows do Natal Luz aconteceriam. E aí talvez, então, o desfile, ele ainda permanece, mas talvez no futuro ele vá para essa área. Uma área que não é o Expo Gramado. Não é Expo Gramado. Quase vai ser quase uma cidade do Natal. Olha. O projeto é muito legal, mas é só o que eu posso falar até agora, tá, Kaique? Conta um pouquinho mais. Nós estamos trabalhando nisso, mas se der certo, e dará, é uma área bem interessante. Inclusive para fazer uma atividade. Mais central? Não, é uma área estratégica. Estratégica. Para que lado, mais ou menos? Esqueci. Mas aí vai ter natividade, tem desfile, tudo ali? Tudo. E os demais eventos daí do município, né, podem ocorrer ali também naquela área. É uma área bem importante de tamanho também. Isso vai acontecer esse ano ainda? Sim. Mas o Natal desse ano não dá tempo, né? Não. O Natal desse ano ainda acontece nos mesmos moldes, nos mesmos locais. Lá no Serra Parque, o Natividade e o desfile na Avenida das Hortênsias. Esse é um projeto que inicia agora para poder ser executado em 2026. Bacana, vamos estar acompanhando de perto, Sim. então. Assim, na medida que a gente pode, a gente vai lançando as informações, né? Isso aí, para não atrapalhar a negociação, Isso, né? Exatamente. Porque a gente sabe que aqui tem muita especulação imobiliária, né? Exatamente. Tem que fazer as coisas realmente pisando em ovos. Sim, né? É isso aí. Doutora Mariana, obrigado, viu, por ter vindo aqui para a gente falar de forma bem clara e objetiva todos esses assuntos, né? E sempre que precisar, a gente está à disposição. Obrigada, Kaique. Obrigada a todos que nos assistem.
pela tua audiência também, pelo teu convite, e eu também sigo à disposição. Sempre que precisar, é só chamar que a gente vem. Até a próxima.